Olá, pessoal. Bom dia. Bom, começando a nossa aulinha de hoje, nós vamos lá no capítulo 1 da apostila número 4, que é a nossa apostila nova de Ciências, História e Geografia, ok? Lá no capítulo 1 de Ciências, na página 6, nós vamos falar sobre os pelos caminhos das águas. O que é isso? Todo mundo tem água dentro de casa. Água para beber, água no chuveiro, na torneira, na mangueira. Nós temos a água. Mas será que vocês já pararam para pensar de onde é que essa água vem? A água que a gente consome nas nossas casas, de onde será que ela vem? Ela nasce na torneira? Não, gente. Ela não nasce na torneira. Ela passa por uma porção de redes e de sistemas até chegar na torneira da nossa casa. Bom, vamos lá. Pati, por que você está andando atrás de mim escrevendo o que vê nesse caderno? Mamãe, vamos estudar sobre água na escola e a professora pediu para pesquisarmos sobre como usamos a água em nossa casa. Ô mãe, de onde vem a água que está saindo da torneira? Bom, vamos tentar descobrir, gente? Vamos conversar sobre isso? Então, vamos lá. Junto dessa aula, vocês terão no finalzinho um videozinho com a letra dessa música. Essa música chama Planeta Água. Ela foi gravada por Guilherme Arantes. Ela é muito bonita e ela conta exatamente como que a água ela funciona na natureza. Então, a água que nasce na fonte serena do mundo, a água nasce na fonte, e que abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população, águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva tão tristes, são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que enxaguam o chão. E sempre voltam humildes pro fundo da terra. Terra, planeta água. Vocês já pararam para pensar que em vários documentos a gente vê, vários textos, revistas, documentos, músicas, a gente ouve falar terra, planeta, água. Sabe por que isso, gente? Porque o nosso planeta, ele tem muito mais água do que terra. Mas nem toda a água que a gente tem no planeta, ela está apta para o nosso consumo ou está na forma líquida, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais disso agora, desenrolando esse tema. Vamos discutir o texto. Quais palavras do texto você não conhece? Discuta os seus significados. Use o dicionário. Então, se tiver alguma palavrinha aqui nessa música, nessa letra, nesse poema que vocês não conheçam, anotem aqui. Se vocês não encontrarem, mande uma mensagem para mim que eu passo o significado. Na 2, por que a canção diz que as águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão? Porque a água é a mesma, tá, gente? A água, ela não desaparece do ambiente. A água, ela vai cair em forma de chuva, ela vai penetrar no solo
e aí ela vai até o lençol freático, desse lençol ela entra no rio, do rio ela evapora, sobe para as nuvens e cai em forma de água novamente. Esse é o ciclo, por isso que a gente fala que é a mesma água. Na 3, o que a canção diz em relação ao caminho da água na natureza? Que é isso, gente? A água do rio evapora, sobe até as nuvens. Lá nas nuvens ela se condensa e se transforma em chuva e cai novamente na terra e cai novamente nos rios. Esse é o ciclo da água na natureza. Vamos investigar como a água chega nas nossas casas. Vamos lá, vamos descobrir isso. Onde podemos encontrar água na natureza? Bom, na natureza a gente pode encontrar nos rios, mares, lagos, minas, riachos, cascatas, fontes, tá bom? Na B, sob quais formas a água pode ser encontrada? Bom, aí tá o X do negócio. A água, eu encontro ela líquida, que é a água que eu bebo, a água que sai da torneira, que eu tomo banho, que eu lavo minhas coisas. Mas eu tenho a água em forma de vapor. Como que eu sei que existe essa água em forma de vapor? Quando a mamãe está cozinhando arroz, coloca a tampa em cima. Aquela fumacinha que sai do arroz é vapor de água. Quando ela encontra com a tampa, ela se transforma em gotinhas de água. Então, eu tenho água também sobre a forma de vapor. E quando eu pego uma forminha e encho de água e coloco no congelador, o que acontece com essa água? Ela se transforma em gelo, ela congela. Ah, mas não tem isso na natureza. Tem sim. Na natureza eu tenho a água líquida nos rios, lagos, mares. Quando o sol tá quente, o que acontece? A aguinha do rio, ela evapora e sobe para as nuvens. Tá bom, fez isso. E aí, gente, quando lá naqueles lugares muito frios, a água se solidifica e cai em forma de flocos de neve, ou se transforma em icebergs, ou se transforma em montanhas imensas de gelo. Estão vendo? Tem sim. Eu encontro na natureza os 3 estados físicos da água. De onde vem a água que chega na sua casa? Bom, ela vem dos reservatórios de água da nossa cidade, dos poços artesianos e dos reservatórios. A sua casa tem água encanada? Sim. Todas as casas da nossa cidade, graças a Deus, já possuem água encanada, certo? Vamos lá. A água é limpa? É limpa? É tratada? Sim. A água que nós consumimos na nossa cidade, ela é 100% tratada, viu? Ela é limpa e é totalmente tratada. Existe um rio próximo da sua casa? Bom, quem mora perto de um riozinho, coloca que existe. Quem mora mais longinho um pouco, coloca que não, tá bom? Virando a folha lá na página 10. A água é uma das substâncias que compõem o planeta Terra. Ela constitui um elemento essencial para a vida, devendo chegar com qualidade e quantidades adequadas para atender às necessidades de todos os seres humanos. Gente, nós, seres humanos, conseguimos viver um bom tempo sem alimentação, mas sem água não. Se nos faltar água, nós podemos desidratar e morrer de desidratação. A superfície do nosso planeta é coberta por uma quantidade muito grande de água. Ela é coberta por cerca de 70% de água e só 30% de terra. Só que desses 70% de água que cobre a superfície, 97% dessa água ela é salgada. É a água dos mares. E ela está presente nos mares e nos oceanos. Água doce, que é a água que a gente usa para beber,
cuidar das plantações, é a água que a gente consome na nossa casa, que é a água doce, ela corresponde só a 3% do total do planeta. A maior parte da água doce, ela está nas calotas polares, ou seja, elas estão congeladas lá naquelas regiões polares do Brasil, do mundo, tá? Naquelas regiões do mundo onde a água se solidificou. Fica 1% só do total de água líquida e doce disponível para o nosso consumo, presente em lagos, rios e riachos. Vamos lá, leia um pequeno trecho dessa historinha da Turma da Mônica. Esse é o nosso planetinha que chamamos de Terra. Que lindo! Mas deveria se chamar planeta Água, porque tem mais água que terra. 2/3, gente. Nossa, esse desenho parece uma pizza. Glup! O Cascão morrendo de medo porque tem mais água, né? Pois é, turminha, tem água para todo lado. Mas só uma pequena parte está disponível para o consumo humano. Confira os gráficos. O gráfico 1, ele mostra que de 3 partes da superfície do nosso planeta, 2 estão cobertas por água e apenas uma parte por massas de terra. Já o gráfico 2 mostra que cada 100 partes de água do planeta, 97 são de água salgada e só 3 são de água doce. Olhem só os números, gente. Olha a quantidade de água salgada que tem no planeta. Investigue o significado das expressões água doce e água salgada. E discuta. Bom, vocês vão anotar no caderninho de língua portuguesa o significado. Água doce é a água que nós usamos para o nosso consumo. É uma água que não tem quantidade grande de sal. A água salgada é a água que está no mar. Ela tem uma quantidade muito grande de sal. Por quê? Porque a maior parte dela acaba se formando próximo de lugares em que se concentram salinas, tá bom? Todos os dias convivemos com a água, então vamos investigar a cor da água, o cheiro da água e o gosto da água. Você já realizou um experimento como esse acima que as crianças estão fazendo? Conheça algumas características da água. Bom, a água ela é muito especial porque ela tem propriedades. O que é propriedades? É capacidades, ela pode fazer. A água é um solvente natural, porque ela consegue dissolver, desmanchar materiais. Por exemplo, uma colher pequena de açúcar num copo de água desaparece rapidinho. Se mistura com a água e ela se dissolve. A água exerce pressão, seu líquido transmite para todos os lados a pressão do ar exercida sobre ele. Ou seja, o ar que entra dentro desse saquinho, ele faz a água pesar e espalhar. A água não tem cheiro, ela é inodora. E também não tem sabor, ela é insípida. E também não tem cor, ela é incolor. Liste as atividades que você realizou hoje desde que acordou e que usou água para realizá-las. Então, aqui vocês vão fazer uma listinha de tudo que vocês fazem durante o dia que usa água. Então, ó, levanta de manhã, faz xixi, dá descarga na privada, usou água. Lava o rosto, usou água. Escova o dente, usou água. Tomou banho, usou água. Aí, foi tomar suco, a mamãe colocou água no suco. E assim por diante. Tudo que vocês fizeram usando água. 2. Imagine como seria a sua vida se de repente não houvesse mais água em sua casa. Seria insuportável. Sem água, o ser humano não consegue sobreviver. Se misturarmos uma colher de sal a um copo de água, o sal ficará boiando em cima do copo. Você concorda com essa afirmação?
Não, gente. Se a gente misturar o sal num copo d'água, ele vai fazer o quê? Ele vai dissolver, tá? Desmanchar. Observe o diálogo entre Eugênio e Zeca e reflita sobre essas respostas. Encontre o erro e a solução. Pois é, hoje aprendemos que a água pura é inodora, insípida e incolor. Sim, inodora porque não tem gosto, incolor porque não tem cor e insípida porque não tem cheiro. Então, qual foi o erro? Escrevam lá embaixo. A resposta dele, ela tá errada porque inodora quer dizer que não tem cheiro e insípida que não tem gosto. Corrijam, tá? Vamos lá. A experiência da página 14 não vamos fazer agora, só quando a gente voltar para a escola. Mas eu tenho aqui um pedacinho. Você sabia? Você sabia que as misturas estão ao nosso redor e fazem parte do nosso dia a dia? Você consegue pensar em exemplos de misturas no seu cotidiano? Todas as vezes que um material entrar em contato com outro, teremos uma mistura. As substâncias adicionadas à água constituem misturas, que podem ser homogêneas ou heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto que a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Fase é cada porção que apresenta aspecto visual uniforme. Então, o que é isso? A mistura homogênea é aquela que não aparece. Então, se eu pegar um copo d'água, misturar dentro dela sal ou açúcar e mexer bastante, não vai aparecer nada, vai continuar aparecendo água, tá? E a heterogênea é aquela que aparece. Então, por exemplo, tem um copo d'água, eu jogo óleo em cima. O óleo não se mistura com a água. Ele vai formar uma camadinha de óleo em cima e a aguinha vai ficar embaixo. Se eu colocar uma colher de pó de café na água e mexer, ela não vai se misturar. Ela vai tingir a água, tá? Ela vai manchar essa água e assim por diante. Bom, terminamos a nossa parte hoje de ciências. Agora, gente, eu vou passar para vocês a aulinha de geografia e, na sequência, a aulinha de história, tá bom? Só um minutinho.